um outro tema que é um tema espinhoso sobretudo para quem não conhece a cultura da periferia, quem nunca viveu, que nunca passou por aqui. E aí os internautas estão pedindo muito para a gente discutir esse tema. A questão dos paredões, certo? A questão dos paredões que, nesse momento de pandemia, a gente entende que há necessidade total do isolamento social, do respeito, esse distanciamento. Mas a gente não pode, por exemplo, abrir qualquer brecha para transformar essa discussão do momento da pandemia em criminalização dos paredões e criminalização da periferia. Eu tomo como exemplo Bairro da Paz, Nordeste de Amaralina. Eu já tive algumas vezes para defender pessoas que foram conduzidas por causa de paredão no Bairro da Paz, no Nordeste de Amaralina, por exemplo. E a gente entende que os únicos espaços de lazer, dos únicos espaços de lazer que a juventude tem dentro da periferia é esse paredão do final de semana. Então, o poder público, embora nós tenhamos que discutir a questão da poluição sonora, nós temos que discutir caminhos para que a gente respeite a discussão do paredão, porque muitas vezes o paredão ele acaba, sobretudo no final de linha do Nordeste Amarino, com bombas de gás lacrimogêneo ou com a polícia empurrando o carro em cima das pessoas para poder acabar com o paredão. A gente precisa discutir, e se o poder público entender que isso também é a cultura da periferia, nós teremos um outro patamar de discussão. E eu me solidarizo muito porque, não vou mentir, vou no paredão sim, curto o paredão, gosto, e eu já tive muitas vezes para ter que intermediar essa discussão sobre isso. Como é que a senhora tem pautado isso? Como é que a senhora tem discutido? E a senhora que vem da área da segurança pública, mas é alguém que conhece uma outra realidade, que é a realidade nossa. Como é que a senhora tem pautado isso? Primeiro, deixa eu falar para a Fátima aqui, que ela está dizendo que a culinária do Nordeste é mais que demais. Fátima, quando acabar esse isolamento social, a gente vai bater um papo aí, viu? Que eu adoro experimentar culinárias assim. Olha, deixa eu te falar, na minha adolescência, eu sou uma menina da década de 70, então minha adolescência foi anos 80, né? A gente não tinha esse nome, paredão. Mas por quê? Os meus amigos, nós não tínhamos uma outra forma de diversão ou de expressão cultural. Então, tinha um que tinha um carro, ele abria a mala do carro e a gente ficava ouvindo a música. Naquela época a gente não era muito de beber, a bebida, enfim, mas a gente ouvia a música, dançava. Era esta a nossa integração cultural. Então, questionar o paredão não é o caminho que eu analiso como correto. Você tem que questionar, talvez, por que o poder público não criou outras possibilidades, sabe, de expressão cultural naquele espaço, que só restou uma, só tem aquela. Para mim, paredão é expressão cultural. Para mim, paredão não é caso de polícia. É caso de diálogo, de construção compartilhada. Nós estamos vivendo uma pandemia, Rodrigo. Então, me angustia ver os nossos em paredões. Porque o jovem, alguns, podem até não ter nenhuma repercussão com o coronavírus, mas ele está conduzindo aquele para as pessoas que ele ama. E hoje a gente vê crianças morrendo por essa doença, idosos morrendo por essa doença, a juventude morrendo por essa doença. Não tem mais aquela marca de dizer que é uma doença para idosos. Não é. Não é. Eu curto paredão, tá? Eu adoro ouvir as músicas, eu meto dança também. Eu danço, sabe? Eu sou dessa cor mesmo, né? Fake news, não. Eu gosto de paredão, sou de periferia mesmo. Mas agora é muito preocupante, é muito complicado. A gente está trazendo os paredões para a rua, agora, nesse momento. E aí, quando a falência do poder público municipal, que não criou, não sistematizou movimentos culturais outros, diversos, para que essas crianças, esses adolescentes, esses adultos
se distribuíssem em outras atividades culturais? Quantos teatros tem aí no Nordeste de Amaralina? Nenhum. Quantas salas de dança, para espetáculos de dança tem no Nordeste de Amaralina? Nenhum. Né? Então você não tem nem a formação nesses espaços, você não tem uma escola que vai ensinar um pouco de teatro para os jovens de Amaralina. Quantas galerias de artes tem no Nordeste de Amaralina? Nenhuma. Ninguém tem aí para fazer arte plástica, para fazer os grandes pintores que devem ter desenhistas aí maravilhosos. E eu vejo grafite. Eu vejo grafite. Então, a gente não oportuniza isso e quer retirar, cessear a única forma que a população elegeu. Não, o equívoco não está no paredão. O equívoco não está no paredão. É quando uma casa desaba. A gente quer dizer que o erro foi de quem construiu a casa. Mas quem é do poder público, que em nenhum momento se manifestou, não foi lá, não ofereceu assistência técnica, não disse que não era possível fazer, não fiscalizou. E aquela casa cai. Eu vou dizer que a culpa é só de quem construiu? Eu vou tirar a responsabilidade do poder público? Então, a mesma coisa. O paredão não é um erro, não. O erro é a gente não ter outras oportunidades culturais que possam oportunizar o desenvolvimento artístico e cultural das pessoas, a assistência dessas pessoas, as pessoas irem ao teatro. Lá fala assim, o pessoal de periferia não vai de teatro. Eu adoro teatro. Não tem teatro. O teatro está a quilômetros de distância, uma peça que começa às 9 horas da noite, vai terminar às 11. Eu não sei se eu volto para casa no mesmo dia, que eu posso ter ônibus. Eu vou ter que pagar caro o ingresso, eu vou ter que pagar transporte e me arriscar também por questão de segurança para ir para o centro da cidade e voltar, para ir para a Orla Atlântica e voltar. Entendeu? Então, a gente precisa avaliar e pensar nisso. E pensar como esse paredão é um ponto importante de debate, de diálogo, de construção participativa com a sociedade. Maravilha, porque um tema como este, ele precisa ser discutido pelo gestor público e não pela polícia. Não é criminalizando a periferia, ou criminalizando os únicos espaços de lazer da periferia que a gente vai construir uma outra sociedade. O diálogo que a senhora fala, o diálogo que há necessidade da gente ouvir a sociedade, a necessidade de ter outros espaços de lazer, como sala de teatro, galeria de arte, dentro da periferia também,